Olá, irmãos e irmãs, estamos de volta para dar continuidade nesse workshop de tesouraria. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, neste vídeo, nós vamos ver mais, como eu prometi, da parte técnica. Vamos ver algumas coisas a respeito da legislação, da parte legal da Constituição, das entidades sem fins lucrativos e também das obrigações. Hoje eu vou estar aqui acompanhado do computador que está aqui nesse laptop, porque eu preciso de algumas informações. Então vamos acompanhando. Eu dou a certeza para vocês que a gente vai ter muitos momentos bons. Você com certeza vai aprender algo de útil para aplicar na sua coordenação, no seu serviço, no seu ministério e até na sua vida pessoal. Nós com certeza a gente vai aprender algo de bom. Pode ter certeza, eu prometo que não será um ensino chato, aquele ensino que você fala, nossa, mas para que estudo? Dou certeza de que você vai gostar. Vamos acompanhar junto? Então vamos lá, vamos juntos fazer esse vídeo juntos. Você vai nos acompanhar também, pode interagir quando tiver a palavra de Deus, algumas coisas a gente também pode estar trocando aí essa experiência, ainda que não tem como a gente falar uns com os outros. Antes de a gente começar a passar para a parte técnica, eu gostaria da gente meditar a palavra de Deus. Se você puder, abra comigo a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 13. A palavra de Deus, no capítulo 13 de Romanos, nós vamos estar lendo o versículo 1 e também do 6 até o 7. Então a palavra de Deus vai nos dizer: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Versículo 6. É também por esta razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente este ofício. Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. Então, que nessa palavra de Deus, que a gente está iniciando esse workshop, ela vem nos trazer que nós não basta também a gente estar só respeitando as leis de Deus. Nós precisamos de respeitar também as leis dos homens. A palavra de Deus é tão completa que aqui São Paulo falando aos romanos, porque naquele tempo, e acho que hoje também, os impostos, todas as pessoas acham que o imposto é injusto. O próprio nome já diz, é imposição. Nós somos obrigados, e tudo aquilo que nós somos obrigados a fazer, ninguém gosta de fazer. As obrigações, para nós, a gente deve fazer porque são obrigações. E não só com relação aos impostos, a gente tem que meditar isso, mas na nossa própria vida. Aqui ele diz que a gente deve obedecer àqueles que deveis obedecer. As autoridades, como diz aqui na palavra, elas foram constituídas por Deus. Se a gente se lembra, quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos, ele diz que se não fosse dada por Deus, Pilatos não teria autoridade sobre ele. Então a gente vê que as autoridades constituídas, elas são de Deus. São autoridades que estão ali, ainda que elas sejam injustas, mas há aquele reconhecimento porque são autoridades. Os impostos no Brasil, as obrigações são muitas, às vezes a gente se queixa, mas nós devemos cumprir as Sagradas Escrituras, as leis, conforme elas são, não pelas metades. E muitas vezes, no nosso trabalho na igreja, a gente gosta de levar as coisas muito na informalidade, sem muita organização, essa parte administrativa. Mas não, nós devemos, tanto quanto nós somos na parte espiritual, nós somos corretos, fazendo as coisas bem certas, a renovação carismática, tem toda a formação para a gente desenvolver a nossa espiritualidade, o Espírito Santo, que nos concede as graças, os dons, para em tudo a gente fazer conforme a vontade de Deus. Também nessa parte administrativa e financeira, querido tesoureiro, eu gostaria de chamar a atenção para que a gente também tivesse esse zelo, esse cuidado com as coisas de Deus.
Se você foi chamado pelo conselho, pelo escritório administrativo da sua diocese, foi confiado a você um trabalho, você deve exercê-lo com zelo, com dedicação, com organização. E é nesses aspectos que muitas vezes a gente tem pecado, deixado as coisas de qualquer forma, e o governo cada vez mais vem apertando o cinto nessa questão de informalidades. E quando nós não cumprimos as obrigações, isso resulta em multas, muitas vezes perdemos até fundos, porque não temos a organização, não temos a contabilidade, muitas vezes não temos nem certidão negativa, alvarás. E nesse aspecto, nós precisamos de crescer, e você foi chamado para dar essa organização. Então, nessa meditação, gostaria de a gente tomasse posse do cargo a qual nós somos chamados. Não é pelo cargo, mas é porque é um chamado de Deus, como está aqui na palavra de Deus, que a gente deve obedecer às pessoas constituídas em autoridade. E hoje, nessa meditação, eu quero louvar também a Deus pela minha vida, que eu também fui chamado a esse serviço. Tem bastante tempo que eu sirvo na tesouraria aqui da minha diocese, já servi na tesouraria da igreja, e você também. Eu chamo agora a agradecer e louvar a Deus por esse chamado. Não é um serviço simples, é um chamado de Deus. E todo chamado de Deus é abençoado e é bênção para nós. Feche seus olhos um minuto, medite nessa palavra, medite em que Deus está falando, cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Então, dentro disso está o nosso chamado, irmão, de fazer as coisas, a parte legal da renovação carismática católica, de cuidar das partes financeiras, mas para isso nós precisamos de obedecer aos homens, às autoridades, é obedecer às leis que concernem a administração, a parte de financiamento, a parte econômica, que a gente não dá para fugir disso, ainda que é uma entidade religiosa, serviços religiosos, mas nós necessitamos da parte financeira. E para isso eu te chamo agora. Louve a Deus por este chamado, mas também peça a Deus, ao Espírito Santo, neste momento, em todo momento que você for fazer suas atividades, estar colocando na presença de Deus. Senhor Jesus, eu quero te louvar nessa noite, nesse dia. Nós estamos acontecendo, esse workshop acontecendo nos dias 28 e 29, que todos os tesoureiros, as pessoas que estiverem ouvindo esse vídeo, que o Espírito Santo os ilumine, abençoe, dê direção na sua vida, direção para você no seu serviço de tesoureiro, na organização lá do escritório, da sua diocese, da sua cidade. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te bendigo nesta hora. Amém. Amém, pessoal. Então vamos agora dar continuidade desse workshop. Vamos partir então agora para a parte técnica. Está preparado? Se estiver preparado, vamos lá. O que eu, diante desse reflexão que a gente fez das autoridades constituídas, das obrigações e que a lei nos exige, a gente não pode continuar nessa informalidade das coisas de Deus, dessa parte que lida com finanças. Nós temos que seguir as leis humanas. Como disse o nosso Senhor, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a parte espiritual, todos os nossos sacrifícios, nossas orações, aqui nós levamos a Deus, o nosso dízimo é a Deus. Mas também há responsabilidade jurídica, financeira, no nosso trabalho também, né? Se você teve a oportunidade de ver o vídeo do Diácono Nário, eu espero que você tenha visto. Se não viu, volte lá, ouça o vídeo, muito interessante, ele nos falando da coerência evangélica. Ele vai nos falar, ele falou do nosso chamado, do talento que recebemos e que devemos ser fiel. Nós vamos ser fiel no nosso trabalho. E para ser fiel, eu chamo você também, nós temos que conhecer o que são essas obrigações que nós temos, a partir até da constituição de um escritório, da parte jurídica, dessa parte de estatuto, de CNPJ. Antes de nós falarmos dessa parte específica, eu gostaria de levar você
a refletir sobre. Nós vamos refletir, aliás, nós vamos falar sobre os princípios, sobre as entidades sem fins lucrativos. Nós vamos conhecer um pouco sobre esses princípios, das legalizações dos escritórios diocesanos. Nós vamos ver como faz para legalizar o seu escritório, ou se está em parte já legalizado, tudo pronto, ou se precisa partir do zero. E por último, das principais obrigações tributárias e fiscais de qualquer entidade sem fins lucrativos, inclusive dos nossos escritórios diocesanos. Partindo do princípio que nós meditamos, vamos primeiro falar sobre o que são as entidades imunes e isentas, as definições, as normas. Essas entidades nós conhecemos como são as entidades do terceiro setor. Quais são as entidades do terceiro setor? São todas aquelas que não têm fins lucrativos, as associações, as organizações sociais, as OCIP, que são também as ONGs, as OCIP são organizações sociais também, e as ONGs também estão nesse rol das empresas sem fins lucrativos, e nós nos enquadramos nas associações privadas sem fins lucrativos, ou associações religiosas, que também são sem fins lucrativos. Quando nós falamos de terceiro setor, é bom a gente explicar o que é terceiro setor. Isso é bom para a gente conhecer até para a nossa vida, para o nosso trabalho. Em todas as situações da nossa vida, a gente conhecer é sempre bom. Primeiro, o primeiro setor é o governo, que tem as responsabilidades dele, do bem comum, de cuidar do bem comum, de distribuir os impostos arrecadados, de administrar, principalmente os pontos essenciais, como saúde, segurança, tudo isso é de responsabilidade do governo. No segundo setor é o privado, é o setor privado, que tem a responsabilidade da produção dos bens de consumo, né, de comercialização, industrialização e de estratização. E o terceiro setor, que é o terceiro, são as entidades sem fins lucrativos, que ela fica aí nesse meio. As entidades sem fins lucrativos muitas vezes exercem atividades aonde o governo não consegue chegar, ou para fins próprios, como é o nosso caso, de levar a evangelização, de estar aí na renovação carismática, levando essa espiritualidade para frente, a gente se ajunta, como é o caso da renovação carismática, e forma uma associação sem fins lucrativos ou associação religiosa, né? E nesse contexto nós estamos inseridos então. Primeiro é o governo, segundo é o setor privado e terceiro as entidades sem fins lucrativos, que é o caso nosso. Nós não podemos confundir, talvez algumas pessoas já tenham visto, os princípios, né, esse princípio em termos de economia. Quando a gente fala, a gente não pode confundir o termo em economia. Em economia, o primeiro setor é a extração, o segundo setor é a indústria e o terceiro setor é o comércio e serviços. Então fica bem distinto. Esse primeiro que nós falamos, estamos falando na base jurídica. Em economia é um pouco diferente. Tá certo? Então vamos lá, vamos passar para frente. Entidades imunes são aquelas enumeradas no artigo 150 da Constituição Federal. Então elas gozam de imunidade tributária, elas não pagam impostos, elas estão imunes, quer dizer, não, o imposto não alcança essas entidades. Depois tem as entidades isentas, que é essa que interessa para nós. Então tem a isenção, aquelas entidades, aquelas que são constituídas sem fins lucrativos. Elas estão enumeradas na Lei 9.532 de 97, no seu artigo 15. E tem alguma parte do artigo 12 também que aplica a essas entidades. Então, bem lembrando, sem fins lucrativos está no artigo 150 da Constituição Federal. Se você quiser conferir, você pode ir lá na Constituição e ver quais são essas entidades. Mas já digo que partido político, sindicatos e outras organizações estão nesse rol. E as entidades isentas são essas que eu falei, né, que a gente está no meio, que é associação. Há algumas diferenças entre imune e isento, nos aspectos jurídicos e também tributários, mas que a gente não vai aprofundar agora, que não é o caso, não interessa para nós. Mas há esse aspecto, por ser imune, tem algumas regalias, e por ser isenta, são outras isenções e regalias. Agora, você pode estar perguntando,
Altair, mas aonde que eu entro em tudo isso? Para que eu preciso de saber tudo isso? Isso tem a ver comigo? Será que tem a ver conosco? Eu sou um simples tesoureiro da RCC, da minha cidade. Será que eu preciso de saber de tudo isso? A minha resposta é que sim, nós precisamos de conhecer. Não estou dizendo que você precisa de ser um especialista, de saber por que disso, por que daquilo. Mas nós precisamos de conhecer. Como eu disse, a gente tem que estar cumprindo essas leis. Se a gente não conhece uma coisa, a gente não sabe nem de quem cobrar e nem a quem procurar. Então, por tudo isso, a gente tem que conhecer esses princípios, sim. Depois, fazer na prática. Não é assim em nossos estudos? Nosso estudo é assim. Você estuda, vai para a faculdade, ou vai para um colégio, um curso técnico, aprende lá, faz e depois a gente vem para a prática. Aqui nós estamos conhecendo um pouco. Amanhã a gente vai falar da prática de algumas situações, aí, principalmente na área financeira. Mas hoje, bastante a gente conhecer um pouco dessa legislação, um pouco do que fala a Constituição, que nós vimos aqui, nós vamos falar ainda do Código Tributário, né? E a gente conhecendo, a gente vai desempenhar melhor o nosso serviço. Continuando, vamos falar da legalização dos escritórios diocesanos ou de sua cidade, conforme a sua realidade. Não vamos falar aqui, nesse momento, dos grupos de oração. O grupo de oração é uma particularidade. Quase que necessariamente eu defendo essa ideia de que não teria que ter estatuto, nem CNPJ. Mas é um assunto que não vamos falar aqui neste momento. Então vamos continuar. Em primeiro lugar, vamos falar do Código de Direito Canônico. Já que estamos falando de direito, o que é o Código de Direito Canônico? É onde estão as normas, a lei que rege a igreja, tanto os leigos também como os eclesiásticos. Ali está os direitos, as obrigações, os deveres, em forma de cânon, artigos, né, vamos dizer assim. E lá vai definir várias coisas do que pode ser feito na igreja e como fazer. E lá também, quando a gente está falando de legalização, no cânon 215 vai dizer assim: os fiéis têm o direito de fundar e dirigir livremente associação para fins de caridade e piedade, ou para favorecer a vocação cristã no mundo, e de se reunirem para a consecução comum dessas finalidades. Então, o que o Código de Direito Canônico está falando? Que nós, os fiéis, podemos nos juntar em associação para desenvolver alguma obra ou alguma espiritualidade, para levar o quê? Para levar a caridade, fins caritativos, como os vicentinos, e nós, para se unir para quê? Para nós levar o evangelho, para evangelizar. Então isso é garantido do Código de Direito Canônico. Os fiéis podem sim se associarem, fundarem associações livremente. Então essa é uma garantia que nos dá o Código de Direito Canônico. Então não é proibido nós criarmos associações, isso está garantido lá no cânon 215. Depois o Código Civil. O que é o Código Civil? Aí é o código que rege as leis civis, as leis humanas, os deveres e as obrigações de cada um de nós. Aqui no Brasil, o Código Civil, ele traz tudo aquilo que você pode fazer, o que você não pode, quais seus deveres como pai, até como pai, como cuidador de outras pessoas, né? Das suas responsabilidades quando você adquire uma dívida, né? E hoje a gente está endividado, tem que ter cuidado. O Código de Direito Civil fala que você pode ser, né, processado, seu nome pode ir para o SPC, seu nome pode ir para o cartório. Então ele rege a nossa vida natural. E ele diz assim, no seu artigo 44, ele começa falando, são pessoas jurídicas de direito privado, quer dizer, não são públicas, nós somos de direito privado. 1. As associações. 2. As sociedades. 3. As fundações. E 4. As organizações religiosas. Depois ele continua, os partidos políticos, sindicatos, aí vai vir um empresário e vai continuando. Vai ter um elenco bem grande aí. Mas o que nós importamos é esse aí até organizações religiosas, associações e organizações religiosas. É o que toca a nós. Então, como nós podemos ver, irmãos, tanto o Código de Direito Canônico, que rege as leis da igreja, como o Código de Direito Civil,
que diz respeito à nossa vida, diz respeito ao convívio em sociedade, ele nos dá o direito de se associar, de criar uma associação. Então não é proibido quando nós estamos criando uma associação para administrar o escritório diocesano da Renovação Carismática Católica. Isso é o que está escrito lá no cânon e aqui no Código de Direito Canônico, aqui no Código Civil. Portanto, quando falamos da RCC enquanto movimento eclesial, né, nós temos que separar bem isso. A RCC, ela tem movimento eclesial legalmente constituído, com seus documentos registrados no Vaticano, no Brasil, através da CNBB, reconhecimento também. Então, ela legalmente é constituída eclesiasticamente. Em todas as suas instâncias, estamos amparados pela Igreja e pela legislação do mundo secular, que é o Código Civil, legislação jurídica. Nós estamos amparados. E isso nos traz algumas obrigações. Uma vez que nós formamos um grupo de pessoas com uma finalidade associativa, com princípios e objetivos comuns, temos que legalizar junto aos poderes públicos para desenvolver as atividades legalmente, principalmente quando falamos do financeiro e econômico. Então, se nós nos associamos, a Renovação Carismática, ela tem a sua personalidade jurídica. A Renovação Carismática Católica, registrada, né, do Brasil, tem o seu CNPJ. O Estado tem o seu CNPJ. As dioceses também, necessariamente, precisam se inscrever no CNPJ. Com algumas exceções, alguns dioceses, por questões ainda não resolvidas com o bispo, ele tem algumas dificuldades, né, por atos que aconteceram, às vezes sem muita responsabilidade na diocese, ainda não tem esse CNPJ. Mas, se nós somos, como associação, nos reunimos, fazemos encontros, temos movimentação financeira, não podemos ficar na informalidade, né? Então, aqui a legislação é bem séria. Se nós temos uma associação, nós temos um estatuto, nós somos obrigados a ter um CNPJ, os registros legais. Então, fica aí essa dica também para você estar estudando também, aprofundando, tirando as suas dúvidas, se deve ou não fazer esse CNPJ. Claro que nós estamos falando isso, que você tem que tudo estar em comunhão com o bispo. Nós, Renovação Carismática Católica, estamos totalmente, né, respeitamos hierarquicamente os nossos sacerdotes, os nossos bispos. Então, nada de nós revelar, vou abrir um CNPJ porque eu quero, porque o coordenador lá, o tesoureiro estadual, falou que tem que ter CNPJ. Dá muito discernimento para a gente. A gente tem que ter o cuidado, em primeiro lugar, obedecer aos nossos sacerdotes.